Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo em outros horários, em outros países, em outras localidades, em outros planetas. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Thiago Costa e essa é a 27ª edição do Educação do Infantil ao Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre bons exemplos com quem mais entende do assunto, que é quem caça esses bons exemplos por aí, né? E para me acompanhar nisso, como sempre, esse topete maravilhoso, esta figura indelével, Alê Moreno. E aí, Alê, tudo bom? Boa tarde, meu amigo Lex Luthor. Eu estou muito feliz de essa conversa. 27º programa. Fecharemos o ano com 30, né? Falta tão pouquinho para acabar. Eu já estou com saudades, inclusive, porque Também. a gente Quando eu aprende falei muito. 27, quando eu falei 27 hoje, eu pensei, nossa, mas só vai até o 30 esse ano. Me deu até Isso, um apertinho no coração. e só para a Yara e o Edu saberem, a gente vai fechar o ano com um Papai Noel aqui. Nós vamos entrevistar o primeiro Papai Noel negro do Brasil. A gente vai falar com ele dia 30, que é o Birajara, que fica lá em Salvador. Então, estou muito feliz com essa possibilidade hoje de estarmos juntos e de conhecer Yara e Edu. E aí vai, Tiagão, vai você. Bom, quem está acostumado já com os nossos programas sabe o nosso esquema. A gente bate papo, conversa e tem a companhia luxuosa de Fátima Afonso, que já está aqui nos dando boa tarde. Ela que é a nossa facilitadora poética, que no final da nossa prosa vai transformar tudo isso aqui em uma poesia que vai, né, sempre nos emociona. E aí, quem está aqui também? Antes da gente começar, eu preciso falar. Quem chegou primeiro hoje? Dona Marlene Moreno, mãe do Alê, né? Que já chega sempre, né? Dando boa A tarde. padroeira da live. Ela é a padroeira da live. Padroeira da Edu live que nos e Yara, ela abençoa. vem aqui. Ó, e aí, como mãe é mãe, ela fala: esse topetudo é lindo. Será que é porque é meu filho? Fica a dúvida, né, dona Marlene? Muito bem. Pessoal, mandem suas perguntas, participem. E agora, vocês sabem, né? A gente detesta apresentar as pessoas. Então, a gente sempre pede para que elas se apresentem do jeito que elas quiserem. E hoje com a gente, Yara, Eduardo, boa tarde. E conta para o povo quem são vocês, por favor. Oi, gente! Que prazer, gratidão pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade de chegar no coração das pessoas nesse momento. Não adiantaria a gente ter feito o que a gente fez se a gente não tiver o coração das pessoas para chegar. Então, muita gratidão pelo convite, né? Bom, eu sou Yara. Nós somos os caçadores de bons exemplos. Um casal que cansou de ouvir notícia ruim e decidimos vender tudo que a gente tinha, doar as nossas coisas e embarcar numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Pessoas que pararam de falar de problema e buscam a solução. Então, nós já estamos há 10 anos na estrada. São mais de 1 milhão de quilômetros rodados, mais de 1.600 cidades, 6.300 projetos catalogados nas nossas redes sociais, 12 países. E muita história para contar. Que maravilha. Bom, e aí, para essas histórias para contar, eu sempre gosto de querer entender uma coisa. Antes disso tudo, quem foi a criança Yara e quem foi o pequeno Edu? Onde vocês viviam? Quem eram essas crianças? Como que foi a infância de vocês? Me conte um pouco mais quem vocês são. Bom, eu sou uma criança tímida. Olha, ninguém fala. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, porque eu gostava de comer chocolate. E aí, olha o orgulho da criança. E eu não queria pedir dinheiro para o meu pai para comprar chocolate. Então, eu decidi começar a trabalhar com 9 anos. Na época, podia. E aí, comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos, eu já era gerente da loja do meu tio. E aí, com 18 anos, eu já tinha conseguido aquilo que eu queria materialmente. Aí, tive um insight que eu queria tirar um ano sabático e dar a volta ao mundo. Aí, eu já passei da infância para a adolescência, já estou indo, né? Estou fazendo uma história mesmo, né?
E aí, com 18 anos, eu quis dar a volta ao mundo, mas eu não via sentido naquilo. Continuei trabalhando. Com 24, eu conheci o Dudu. E aí, virei para ele e falei assim, cara, 1 mês de namoro. Tá na hora de você terminar comigo, rapa fora. Eu tenho 2 problemas. Eu quero dar a volta ao mundo e eu quero ter muitos filhos biológicos e adotivos. Aí o Dudu, tô dentro. Opa, é o homem da minha vida. Depois eu conto depois dessa história, mas vai lá. Quem foi a criança, Dudu? A criança do Dudu é mais simples, né? Eu perdi meus pais cedo, fui criado com a minha avó, né? E nessa criação com a minha avó, eu e o meu irmão, né? Hoje ele não é mais vivo, ele faleceu tem uns 4 anos, né? Durante a estrada, aí, a gente estava na estrada, ele faleceu. Mas cresci, comecei a trabalhar cedo também, né? Com 15 anos, eu lá trabalhando carteira assinada, trabalhei em grandes empresas, né? Em Juiz de Fora, sou natural de Juiz de Fora, e depois me mudei para outras cidades até chegar em Divinópolis, onde eu conheci a Yara, né? Tenho 2 filhos, né? De outros casamentos. E né? uma neta. E uma neta agora, que fez 1 mês, né? Então, tenho um menino e uma menina, né? E essa menina já me deu um neto, né? E nos conhecemos, eu tinha 30 e poucos anos, né? Estamos aqui. Estamos há 15 anos juntos, né? E vocês estão em Divinópolis, que é a terra da Yara, é isso? Por que nós estamos aqui, né, amor? Acho que é importante. Nós vivemos 7 anos numa barraca automotiva, né, que monta em cima do carro, né? Depois ficamos 2 anos num camper, que é uma casinha acoplada numa caminhonete, e esse ano de 2020 nós conseguimos passar por um motor trailer, né, de Pirassununga, de São Paulo. E pegamos esse motor trailer, né, em início do ano, em março mais ou menos, né, e aí a Yara adoeceu, né, nessa conta. E aí a gente se viu tendo que parar o projeto, a gente ficou 2 meses em isolamento, não podia estar na linha de frente, nosso projeto é junto com as pessoas, e aí dentro do carro nós pensamos, e agora, o que a gente vai fazer? Nós migramos todo o nosso trabalho para o virtual, e depois de 2 meses em isolamento a gente veio para Divinópolis, que os meus pais, minha família mora aqui, e nesse processo, só um parênteses, que a gente às vezes fica com medo, né, de coisas que acontecem, de sair da zona de conforto. O nosso trabalho aumentou em 330% de impacto na ponta, a gente tendo transformado para o digital. Então, hoje nós estamos aqui em Divinópolis, mas trabalhando para impactar a vida das pessoas. No Brasil todo e fora do Brasil, imagino eu. A gente estava falando no começo sobre a inspiração do nome da cidade, né? Divinópolis, e foi onde tudo começou, né? E você, no começo que eu digo antes de estar ao vivo aqui. E aí eu queria retomar aquele gancho lá, né? Você falou do encontrar o divino no outro, né? Queria que você contasse um pouco disso. E isso foi uma coisa que foi agora, sabe? Eu nunca tinha falado isso. Porque normalmente a gente não fala sobre Divinópolis, né? A gente fala mais sobre a estrada. Então foi um insight agora, né? Do encontrar o divino no humano. Mas por que chegamos nessa conclusão? É porque muita gente fala assim, o que vocês viram de comum em todos os projetos? O que vocês viram de comum em todos os fundadores, dessas pessoas que transformam o mundo? E o que tem em comum em todos é uma fé incondicional no Criador e na criatura, né? A gente não fala sobre religião, nós temos a nossa, mas a gente não divulga qual é, porque a gente visita projetos de todas as religiões, e todas têm como princípio básico fazer o bem, mas todas têm o ser humano que tem o mal e o bem dentro deles e pode descaminhar, né, nessa jornada, nessa vida. Então, por isso que a gente não fala sobre religião. Mas essa fé, ela tem que ser no Criador, em Deus, em Buda, Alá, no universo, cada um chama de uma coisa. Mas principalmente essa fé na vertical, mas principalmente a fé horizontal, que é no outro, na criatura, no humano. O que nós podemos fazer para construir um mundo melhor, né? E todos nós temos essa força, todos nós podemos. Quando a gente chega nas cidades, as pessoas também perguntam como que vocês identificam os projetos. E é de uma forma muito simples. Como o carro chama bastante atenção,
ele é todo plotado, a gente chega na cidade, nas ruas, a gente pergunta, quem é um bom exemplo para você? E muitas pessoas falam assim, que é bom exemplo? Como assim? Que isso? O que é isso? Engraçado como os valores estão invertidos. Se a gente perguntar quem é o corrupto, assaltante, o traficante, todo mundo sabe. Quem é um bom exemplo? Como assim? Outras vezes vai para o outro ponto. Quem é um bom exemplo? Madre Teresa, Gandhi, Luther King, Mandela. Então são seres assim, a régua aumenta. São seres muito santos, né? Que fizeram algo muito grandiosos. E a gente fala que não. Quem nós procuramos são pessoas comuns. Tem que abaixar a régua. Que tem o seu trabalho, família, qualidade, defeito. Tem ninguém santinho aqui. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Mas que mesmo assim querem provar, podem construir a comunidade em uma comunidade melhor, né? Construir, fazer uma transformação nas suas comunidades, né? E então, por isso que quando vocês falaram de Divinópolis, veio na hora, né? Encontrar o divino no humano, porque a gente fala isso, né? Tem que ter uma fé incondicional no Criador e também na criatura, no ser humano. Eu achei lindo isso que você falou dessa fé horizontal, né? Que é a fé no outro, é a fé em quem está do seu lado, né? É algo que tem muito a ver com educação, que o que eu e o Ale, a gente sempre conversa, de que a gente precisa ter fé em quem está estudando, né? Essa é uma das coisas que a gente vê em escola, aquele aluno que é apontado assim, aquele lá não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Todo mundo tem jeito, né? Então, e acho que vocês devem ter muitas histórias desse tipo, né? De gente que alguém apontou o dedo e falou, esse aí não tem mais jeito, não, e que depois transformou. Vocês lembram de alguma, assim? Não, mas o Cleovis tem várias histórias assim, mas quando você fala, me vem na cabeça que esse é rótulo. É o rótulo tradicional, né? Imagina, um assassino matou o outro com 16 facadas, traficante, usuário de drogas e cafetão da própria esposa. Esse o rótulo esse tem que morrer e nascer de novo, porque pau que nasce torto, até a cinza é torta, como já diz aqui em Minas, né? Esse cara estava preso e um dia uma pessoa perguntou para ele, qual que é o seu nome? Aí ele, Cachorrão. Aí ela, não, isso é seu apelido, eu quero saber o seu nome. E ele se assustou, porque ele tinha perdido a identidade. Ele era o cara mau, ele era o assassino e tal. Mas aí ele verbalizou, Cleovis. Quando ele disse o nome, essa mulher deu um abraço e um beijo no rosto dele. Olha que ação simples. Perguntou o nome, deu um abraço e um beijo no rosto. Diz ele que desmontou naquele momento, porque ele foi lembrando que o sonho da vida dele... A gente tem um monte de sonho, não tem? Meu sonho é ter uma casa, um carro, um motorhome, uma lancha, sei lá. O sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele que ninguém nunca tinha feito. E ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele e tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Ele sabia que ele não era santo, mas ele sabia que ele era inteligente e ele decidiu usar a inteligência dele para o bem, porque antes ele usava a inteligência dele para o mal. A partir daquele momento, ele decidiu virar a chave para usar a inteligência dele para o bem. Ele começou a juntar pessoas, o advogado dele, o juiz, o promotor, o delegado, todo mundo envolvido, né, na causa dele. Resumindo a história, há mais de 20 anos, esse cara atende 200 crianças na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é considerada a capital do agronegócio no país. As crianças que estão com ele passam fome. A única refeição é no projeto. Então, assim, a gente é totalmente contra rótulos. Justamente por causa disso. Todos nós podemos ser aquilo que a gente quiser. A gente tem que conhecer a história por trás da história, né? A gente pode, sim. Todos nós cometemos erros. O Cleovis mesmo fala muito isso. Se não dá para voltar no passado e consertar as besteiras que eu fiz, eu posso começar agora e fazer um novo futuro. Aliás, essa frase é de Emmanuel, mas a gente ouviu do Cleovis também. Mas, enfim. Então, a gente não pode consertar o passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. Isso todos nós podemos. E a gente precisa de parar de contar desculpas para não fazer. Quando a gente fala, né, da oração, a hora
é sua, você não precisa fazer com ninguém, mas a ação ela é coletiva. A hora é individual e a ação é coletiva. Isso é a forma da oração. Essa história do piolho mexeu comigo aqui, de verdade, emocionei, porque eu fiquei lembrando de quantas vezes eu tive piolho, e quando era menino, e como era bom. Me levou a esse lugar. Bom porque eu ficava deitado no colo da minha avó ficava passando aquele pente fino, e eu ficava horas lá, e ela falava assim, acabou. Eu falei, não, vó, não acabou não, faz mais, né? Minha avó, a mãe do meu pai, inclusive, que fazia isso. E aí eu lembro de um pano branco que ela punha assim, punha a cabeça em cima e ficava lá passando. Aquilo eram gestos de muito carinho, né? Então tinha essa dor de estar infestado, de ser um agente de contaminação para o outro. Mas tinha tanto carinho, tanto cuidado, então isso me emocionou muito, assim, de olhar para essa história do piolho como um símbolo que eu nunca tinha me conectado a isso, assim, dessa maneira. Obrigado. Pois é. E o Thiago não corre o risco de aí, piolho nesse instante mais, né, Thiago? hoje, né? Nesse momento. Mas quando eu era criança, não, quando eu era criança era assim, né? Se o menino aparecesse com a cabeça raspada na escola, olha lá o piolento lá, né? Era assim, né? Hoje não é mais assim, mas lá, quando eu era criança pequena, lá em Piracicaba, era assim. Gente, vocês andaram o mundo inteiro, praticamente, né? Tem pontinhos para... inclusive, quem quiser saber mais, entra lá depois no site, é caçadoresdebonsexemplos.com.br, e lá tem um mapa bonitão, assim, ó, com um monte de pontinho, assim, espalhado. Não pode nada com esse mapa. Que ele mostra que em cada canto do Brasil e do mundo tem gente construindo um mundo melhor. Pois é. E aí, o mapa também me chamou muita atenção, assim, porque a hora que abre, você está no Brasil ali, tem bastante, né? Mas aí você amplia aquilo lá e começa a ver o mundo inteiro. E aí eu queria saber, assim, das coisas que vocês viram, vocês falaram do que tem em comum, né, entre os exemplos, mas eu queria saber se vocês têm diferença entre o Brasil e os outros países, se tem alguma coisa que chame a atenção de diferença entre nós e os outros. A solidariedade, ela não tem fronteira, né? As fronteiras são políticas, elas não são humanas. E o humano, ele tem, por natureza, essa vontade de ajudar. A gente pega crianças, nas crianças, a gente pode pegar exceções que não são colaborativas, mas a grande maioria é colaborativa. Quando você vai para os adultos, é o contrário. Por quê? Teve uma vez que a gente estava numa palestra com educadores lá no Rio Grande do Sul, e a gente falando dos projetos e tal, e depois a gente abre para pergunta. Aí levantou uma educadora e disse para perguntar, e disse assim, aonde foi que eu me perdi? Eu, Ela, aonde foi que eu me perdi? Porque quando eu era criança, eu gostava de ajudar todo mundo. Quando eu me tornei jovem, adolescente, eu fazia parte de grupos para exercer a solidariedade. Quando eu cresci, eu me perdi. Eu entrei num ciclo vicioso, né? Então, olha que coisa interessante da gente pensar. Todo ser humano, a gente nasce com essa empatia do outro. Então, tudo que a gente viu aqui no Brasil de solidariedade, fraternidade, a gente também viu fora em outros países, como a gente já visitou. E o nosso foco, um ponto que você falou, você entra no Brasil, você vai ver ali, a gente rodou 1 milhão de quilômetros pelo Brasil, isso equivale a 20 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra, né? Aqui no nosso país. Por que a gente fez isso? Em todos os cantos. Para provar que o Brasil está cheio de problema, mas ele está cheio de gente buscando a solução. E que nós temos soluções para todos os nossos problemas. A gente tem que parar de valorizar o que é bom de fora. A mudança tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que lá no Brasil está mais pontuado, cheio de pinzinhos, assim. Porque quando a gente pergunta referência em escola alternativa no mundo, as pessoas jogam para o Zé Pacheco, em Portugal, Escola da Ponte, uma grande referência. Nós somos amigos do Zé e somos amigos do Tião, por isso que a gente pode falar assim dos dois. A gente fala com o Zé e fala assim, eu não entendo por que o brasileiro me considera como referência se vocês têm o Tião Rocha com o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento no Vale de Jequitinhonha. Poucas pessoas conhecem.
poucos brasileiros conhecem. E que é sensacional, né? Que é espetacular. Então, assim, quando a gente fala de negócios sociais no mundo, a referência é Mustafa Yunus na Índia. Mas nós temos o Joaquim Melo no Ceará, com o Banco Palmas, que faz um trabalho tão bonito quanto. Então, a gente pode, sim, valorizar o que é nosso. Por isso que lá no mapa está cheio de pontozinhos. Esse mapa ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas possam identificar rapidamente um projeto que tem perto da sua casa. Então, o que é comum no pessoal de fora e comum no pessoal daqui de dentro é que a solidariedade, a fraternidade já nasceu dentro da gente. A gente precisa colocar ela em prática. E eu vejo isso nos meus filhos pequenos, assim. Outro dia a professora falou para mim, meu filho tem 9 anos, ela falou assim, o seu filho tem uma empatia que transborda, né? E eu falei, nossa, que lindo ouvir isso tudo, me emociona, assim, do cuidado, da atenção, e meu olhar, assim, como isso se mantém e fica, né? Porque para adulto, a gente vai ficando duro adulto, né? Ficando com uma coisa, a vida vai dando porrada, e como porque provavelmente muitas dessas histórias eu fui virando o jogo, fui empatizando comigo mesmo na jornada, né? Assim, que acho que aconteceu com vocês. E aí eu queria voltar para vocês dois, porque vocês contaram, a gente vendeu tudo e a gente saiu para a estrada. Quem são Yara e Edu, momentos antes desse ponto de virada? E quem são vocês dois hoje, assim? O que aconteceu? Quando você olha para trás e fala assim, nossa, o que eu reconheço, o que eu não reconheço mais em mim? Não, as pessoas que saíram em janeiro de 2011, com certeza não são essas pessoas aqui em novembro de 2020. Não. São totalmente diferentes, né? A gente hoje é mais paciente, né, talvez, né? A gente tenta entender o outro, porque a gente é muito revoltado com as pessoas que não conseguem olhar o outro como um irmão, né? Porque se você olhar o outro como um irmão, se você vê alguém na rua passando fome, você vai parar e vai lá cuidar dele. Se estiver sentindo frio, você vai lá e vai parar. Se você reconhecesse ele como seu irmão de sangue, né? Mas como a gente ainda não tem esse reconhecimento, acaba, às vezes, em determinados momentos, virando paisagem. Então, às vezes, a gente se revolta, né? Esses dias e aí, Eduardo, antes viam as coisas ruins como paisagem. Sim, Então, às vezes as pessoas perguntam para a gente se a gente é feliz, né? Que só vê a gente sorrindo nas redes sociais. A gente tem momentos felizes, né, amor? Mas nós somos revoltados. Nós somos inconformados, né, com algumas coisas e revoltados. Quando eu dizer é feliz, eu não sou revoltada, sou inconformada. Mas somos totalmente diferentes. Né? Porque antes, como a gente vivia um mundo só do nosso próprio umbigo, eu era uma mulher que tinha 3 guarda-roupas de 8 portas cada um. Eu tinha um guarda-roupa só de sapato. Eu era uma mulher extremamente consumista, né? E hoje a gente, não que os meus olhos não brilhem, não que a gente não deseje a matéria, isso claro que a gente deseja. Quando eu passo numa loja da Arezzo, da Carmen Steff, isso meu olho brilha. O que muda é que o desejo continua, mas a prioridade mudou, né? O desejo continua aqui, que é humano. Tem alguns sentimentos que são naturais do humano, mas a prioridade mudou. A nossa prioridade hoje é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tem uma passagem de Gandhi muito legal, até que me lembrou desse negócio da loja de sapato. Teve uma vez que ele estava lá vendo umas vitrines, assim, com os amigos, aí um amigo dele virou e falou assim, pode comprar o que você quiser, você está aí olhando? Ele, não, eu estou olhando aquilo que eu não preciso mais. Então, hoje tem mais ou menos isso. Antes, a Yara e o Dudu desejavam ter as coisas, né? Desejavam comprar, eram extremamente consumista e materialista. Hoje, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa prioridade é impactar a vida das pessoas e não ter as coisas, né? Então, eu acho que basicamente isso mudou. Mas não é uma hora para outra que isso mudou, né? Não. Isso é uma construção diária e ainda estamos em construção, porque às vezes bate, né, quando falta alguma coisa, a gente fala, não, o que nós fizemos na nossa vida, né? Mas o que nos mantém é que há 10 anos atrás não aconteceu nada de ruim, não foi nenhuma catástrofe, não ficamos, né, pós-vida, pós-morte, sei lá, nada disso. Foi uma escolha que nós fizemos. Então, se nós fizemos essa escolha, a todo momento a gente lembra, ó, vocês... Deixa eu contar uma historinha muito legal.
lá na Amazônia, que faz bem O Thiago caiu, tô achando, mas vamos nós. Da minha virada sobre isso. A gente estava no barco descendo de Almerim para Manaus, os rios, né, são as estradas, e eram 7 dias de barco, e aí a gente dorme nas redes, eram mais de 200 pessoas nas redes, uma do lado da outra, tanto é que você não pode ficar cabeça com cabeça. E aí, por ironia do destino, acabou a água, em pleno maior rio do mundo. E aí, imagina um banheiro sendo usado por mais de 200 pessoas. Imagina o que virou esse banheiro. E aí, aquele calor da Amazônia e tal, tivemos que dormir sem tomar banho. E eu estava de TPM para completar. Aí deitamos na rede, vem um cachorro e roubou meu travesseiro. Aí só treta ruim. Aí, oh meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, né? E aí eu comecei a relembrar tudo aquilo que as pessoas falam com a gente. Para que vocês fizeram isso? Para que vocês estão fazendo isso? E todos aqueles questionamentos que as pessoas faziam. Tudo aquilo de ruim, que eu era tão firme em falar, naquele momento eu me senti vulnerável e aquelas coisinhas estavam na minha cabeça. Aí eu falei assim, na hora que o sol começar a nascer, eu vou sair daqui. Eu não foi isso, cara? Foi logo no começo? Foi em que momento? 2013. Aí eu tive que rastejar para sair do lugar onde a gente estava deitado na rede. Eu tinha que rastejar entre o bumbum das pessoas e as malas, que as malas ficam debaixo das redes. Esse processo de rastejar me embrulhou o estômago, porque eu falei, o que eu fiz da minha vida? Aí consegui sair, fui para o banheiro e imagina, não tinha voltado a água. Eu abri o chuveiro, caí gotículas de água, assim, caía muito mais aqui no choro do que no próprio chuveiro. E aí, aquele banheiro fedorento, né, aquele banheiro sujo, para mim respirar, tinha uma frestazinha onde eu coloquei o meu rosto para poder respirar, porque estava insuportável o cheiro. Quando eu fui respirar, eu vi a virada de chave na nossa vida. Eu vi a maior paisagem, a paisagem mais linda que uma pessoa pode ver. O nascer do sol, o reflexo no rio Amazonas, a floresta amazônica no fundo. Uma pintura que nenhum pintor poderia fazer. Um quadro que nenhuma mansão poderia ter na parede. Aí que eu comecei a chorar mesmo, eu entendi que luxo é você valorizar aquilo que você tem no pior lugar que você possa estar. Luxo é você saber valorizar as ferramentas que você tem para fazer a transformação e não esperar quando é o momento ideal. Então, lá nesse momento, na descida do rio Amazonas, na Amazônia aconteceu várias viradas, se der tempo a gente fala várias aqui. Mas esse momento eu entendi que aquela Yara, que buscava tanto o desejo do consumo, ela se transformou no que realmente é essencial e não só desejo. Nossa, espetacular isso. Eu acho que vocês se revisitam todo dia, né? Esse é um luxo. Se revisitar todo dia, ressignificar a vida todo dia, à medida que eu tenho contato com histórias de pessoas que eu nem imaginava conhecer. Isso acontece, assim, de falar, nossa, meio que assim, a gente já aprendeu tudo, até que no outro dia eu vou lá e tenho contato com uma história que eu falo, meu Deus do céu, isso já passou na cabeça de vocês. Demais. E o contato, além de nos transformar e nos modificar diariamente, a gente estava conversando, a gente nunca saiu mesmo depois de uma conversa transformadora, né? A gente sempre sai construído, né? E reconstruído. Imagina. E sempre assim, nossa senhora, eu devia ter conhecido essa história antes. Eu acho que o mais bacana é que com essas histórias é que a gente para de contar desculpa. O ser humano tem a mania de contar desculpinha, né? Para se sentir confortável no seu ambiente, para não sair do comodismo. A gente gosta de contar desculpa. As desculpas que a gente ouve, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Outra desculpa, eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar eu faço.
A gente conhece um cara que ficou tetraplégico e está mudando Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. Uma outra desculpa, quando eu formar, a gente conhece uma gari analfabeta que empodera 200 famílias em Porto Alegre. Outra desculpa que a gente tem é que a gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a do outro, né? O que eu estou passando, com certeza, é muito pior do que você está passando. A gente conhece uma mulher... Me fala, qual que é a pior dor que um ser humano pode ter na vida? Qual que é a pior dor que vocês acham que um ser humano pode ter na vida? Sei lá, para mim deve ser perder um filho. É o que eu ia dizer. Imagina você perder sua filha, abusada sexualmente, assassinada e enterrada no quintal da sua própria casa. Essa deve ser a pior dor que um ser humano pode ter na vida. A Cristina, quando ela encontrou o corpo da filha no quintal, ela chorou, se revoltou, mas ela chegou a uma conclusão, que chorar não ia trazer a filha de volta. Ela precisava de fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando. Resumindo, ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz, onde ela leva cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Leva amor e paz onde tem guerra e ódio, transforma a dor em amor. Então, quando você vai tendo contato com essas histórias, você fala assim, putz, eu não posso contar desculpa, eu tenho que fazer. Então, a gente sai, cada vez que conhece um projeto, a gente sai com mais combustível, com mais vontade de fazer e não de contar desculpa. Nossa, que eu até caí, vocês viram? Foi tão pesado tudo isso que eu até caí aqui da live. Tem uma pergunta aqui do pessoal aqui para vocês. Primeiro vou colocar aqui a Alessandra dizendo que já assistiu vocês faz muito tempo, sempre fica emocionada com as histórias. O Ednei também, que foi quem fez a ponte. O Ednei dizendo que estou na área, né? E aí tem uma pergunta aqui da Alexandra, como é lidar com a distância da família? O Dudu disse que o irmão faleceu quando ele estava na estrada. Como é que vocês lidam com isso? Qual que é a sensação? É difícil, né? Porque nesse caso específico, né, do meu irmão, a gente estava longe e nós tivemos que fazer, porque como ele não tinha plano de saúde, ele estava pelo SUS, nós tivemos que fazer uma escolha, né? Ou voltava para visitá-lo, ou mandava o dinheiro para ele fazer um exame, né? Então, nós optamos por fazer o exame, mas o exame, né, não foi suficiente, ele acabou falecendo, né? Então, assim, isso é um dos casos, né, no caso específico, né? Mas eu tenho 2 filhos, então, mas a gente sempre volta em datas comemorativas, né? A gente sempre fez questão de voltar, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, né? Por mais que a gente estava na estrada, né, de onde a gente estivesse, a gente sempre arrumava um jeito de voltar, né? Em algumas ocasiões nós não conseguimos voltar, né? E aí você tem sempre o se, né? E se eu tivesse feito isso, se, né? Mas a gente acredita que se você fizer tudo pelas pessoas, em alguns momentos não é necessário um contato físico. Família, nós largamos tudo materialmente, mas isso não significa que a gente largou a família, né? Muitas pessoas perguntam. Nós acreditamos que família é como se fosse uma ponte. Se quebra uma tábua e você não conserta, dificilmente você vai passar por ali, dificilmente você vai conseguir passar. Então, esse relacionamento é uma ponte que precisa ser consertada, precisa ser muito bem cuidada. Então, é isso que a gente faz mesmo à distância. Nos momentos tristes e nos momentos felizes, a gente está junto, independente de ser também a família biológica e a família humana, né? Que nós acreditamos que todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra. Não tem outra casa, né? Para nós, não. Pode ter outros mundos, mas aqui, para nós, né, humano é aqui, não. Se todos nós que estamos aqui dentro, nós somos de uma família só, será a nossa família apenas a biológica que está debaixo do nosso teto? Ou a nossa família deve ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje? Se a gente pode alimentar essas relações, alimentar de todos os lados, tanto materialmente quanto emocionalmente, se a gente pode alimentar as relações da família biológica, da família adotiva e dessa família humana, por que não fazer? Então, quando você faz o máximo,
essas coisas, por exemplo, Dudu fez o máximo pelo irmão, mas não esteve presente no velório. E aí a gente fala assim, esteja conosco enquanto nós estamos quentes. Depois que a gente for, não precisa de estar. Né? Então a gente tem que fazer tudo pelas pessoas enquanto elas estão vivas. Essa é uma grande lição no caso do... Minha mãe falou essa frase dezenas de vezes pela minha avó, exatamente a mesma frase, nossa, impressionante. Eu queria perguntar para vocês dois, eu queria ouvir uma do Edu e uma da Yara, que talvez possam ser diferentes as histórias. Assim. Qual foi a história que, eu sei que é uma lista imensa, né, mas tem uma história que você tem um amor especial, que tocou você de uma maneira diferente, Edu e Yara, assim, eu queria um de cada um, vocês têm? Eu vi duas, né, na verdade. Não vou contar uma só, porque é a mesma, né? Porque todas as histórias são incríveis, né? A gente fazia, até interessante que a gente fazia um ao vivo numa rádio em São Paulo, e era toda sexta-feira a gente tinha que contar um bom exemplo, né? Nós fizemos durante o ano de 2018, para 17 e 18, todas as sextas-feiras. E toda sexta-feira, aí ela falava, nossa, hoje nós vamos contar uma história incrível, sensacional. Aí o rapaz da rádio um dia falou assim, poxa, mas toda sexta-feira é uma história sensacional, mas que pra gente é uma história sensacional, né? Porque cada um tem o seu contexto, né? O seu trabalho na região, então pra gente é muito importante. Mas eu acho que a história em comum nossa foi a primeira história que fez nos acreditar que a gente estava no caminho certo, né? Então, eu acho que essa é a mais importante do Tião, né? Pode que ser. Tem a ver aqui com a educação. O Tião, por coincidência, tem a ver. O Tião é um querido, e foi assim, quando nós saímos lá em 2011, nós tínhamos um projeto de não procurar na internet as pessoas que deveriam nos indicar. E nós não iríamos visitar projeto nenhum que a gente quisesse, teria que ser por indicação. Mas, quando nós saímos... Tanto é que teve projeto que a gente queria conhecer e não conheceu porque ninguém indicou. E aí, quando a gente estava saindo, eu virei para o Dudu e falei assim, o único projeto que eu quero conhecer quando nós voltarmos, porque o projeto era começar em 2011 e acabar em 2015, é o Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Por quê? Em 2015, né, no final de 2015, início de 2016, a gente ia parar, eu queria ter os filhos biológicos, os filhos adotivos, eu queria aprender a pedagogia da roda, do brinquedo, do sabão, eu queria conhecer o Tião em 2016, quando acabasse. Tá bom. Estava programado. Programado, isso. A única coisa programada, começar em 2011, acabar em 2015, conhecer o Tião em 2016. Nada disso aconteceu. Estamos há 10 anos na estrada. Aí, bom, como a gente não sabia por onde começar e nem contar para a família, nós fizemos uma festa de casamento no Réveillon, 2010 em 2010 para 2011, para contar para a família que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e ia começar um projeto voluntário. Todo mundo achou que a gente estava bêbado, né? Quando a gente contou isso no Réveillon. Amanhã a gente conversa. E nesse Réveillon foi de sexta para sábado. Então foi sexta, sábado, domingo. A festa. E há mais de 10 anos eu sempre pedia doações em datas comemorativas dos meus aniversários do Dudu e tal. Então não foi diferente, pedimos doações de alimento. E fomos para o Vale de Jequitinhonha e Itinga para distribuir essas cestas. Só que chegando lá, a gente teve o primeiro contato com a miséria. A gente sabia o que era miséria, mas a gente nunca tinha sentido na pele o que era. Então, nós vimos lá crianças comendo no chão como se fosse cão, gato, muitas famílias... crianças tomando conta de criança, muitas famílias com histórico de abuso sexual familiar. E eu fui abusada sexualmente com 14 anos, então eu acho que o pior crime que você pode cometer com uma pessoa é o abuso, porque você marca ela a vida inteira. Então, ter esse contato ali com o abuso familiar, cultural, aquilo ali mexeu muito comigo. De cultural da mãe, tirar o pai da cadeia. Para tirar o pai da cadeia, falando que a filha tinha assediado, então, filha de 9 anos assediou o pai. Foi um contato com coisas que a gente nunca viveu, né? A gente não sabia que tinha tantas pessoas daquele jeito passando por tanta dificuldade. E a gente tinha uma ideia de começar a caçar os projetos, os bons exemplos, em Diamantina,
porque a gente busca os diamantes do Brasil. Ah, que bonito! Ah, que lúdico! Só que saindo de Itinga para Diamantina, eu comecei a passar mal, porque eu não acreditava naquilo. Eu queria parar Caçadores de Bons Exemplos. Eu queria começar ali, né, a transformar a vida daquele povo. E aí eu virei pro Dudu, a gente sem estrutura nenhuma na época. Falei assim, para na primeira cidade. A gente não tinha ainda barraca, tinha nada. Era um monte de mala dentro do carro. Para na primeira cidade que eu preciso sair daqui, né? Eu preciso tomar água, eu preciso respirar. E aí, Dudu parou. Chegou lá na cidade, na padaria, eu virei e falei assim, amor, tá lúdico demais esse negócio de começar em Diamantina, vamos começar por aqui mesmo. E aí fizemos a pergunta pro atendente, quem é um bom exemplo? Ele, o Tião. Eu, que Tião? Ele, o Tião Rocha. Eu, quê? Que Tião Rocha? É do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Eu, meu Deus. E pra gente, Tião era em Curvelo, Minas Gerais. Eu, meu Deus do céu. Era Araçuaí que começou. Começou em Curvelo e nós começamos em Araçuaí. Então, ali em Araçuaí foi a primeira mensagem, tipo assim, divina. Tipo, vocês estão no caminho certo. O único cara que a gente queria conhecer quando acabasse foi a primeira pessoa que nós conhecemos em 2011. Então, essa história pra gente é muito marcante. É tipo assim, e como foi chegar no CPCD, conhecer o Tião? Agora eu quero entender mais desse encontro. O Tião pra gente é um querido, se tornou um querido amigo, né? O Tião é um grande incentivador, assim. Eu sou apaixonada. Às vezes manda mensagem pra gente, né? Do nada, assim, como é que vocês estão aqui? Sou apaixonada. Já encontramos com ele em vários eventos, né? De palestras, que muita gente não o conhecia. Mas eu acho que o grande lance assim, do Tião que a gente traz diariamente para a nossa vida é a simplicidade dele e é aquela referência que ele traz lá de Moçambique, da África. Para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia, todos nós somos corresponsáveis pela educação do outro. Isso realmente a gente traz muito forte dentro da gente. Talvez seja por isso até, por ter conhecido o Tião como primeiro, né? O primeiro projeto lá no CPCD, lá em Araçuaí. Para educar uma criança é preciso de uma aldeia, para transformar uma comunidade é preciso de todo mundo. Talvez seja por isso que a gente acredita que nossa família agora, além da biológica, também é todo mundo que está no planeta Terra. Pode ter sido isso também que nos transformou, né? E, Yara, e essa história, você falou que os planos mudaram, você lá no comecinho falou alguma coisa de, eu queria ter um monte de filho, e não sei o quê, e para onde foi isso? O que aconteceu? 2013 foi as viradas, né? 2013 aconteceu tudo no projeto que mudou completamente. Chegamos num projeto lá em Cuiabá, que o Ednei até gosta muito dessa história, porque realmente ela é muito transformadora na nossa vida, a gente sempre conta ela. A gente chegou nesse projeto, que era um sítio, que o pai perdeu o filho assassinado e doou o sítio para cuidar de crianças com algum tipo de deficiência, com abuso dos pais. A gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias. Esse dia era um sábado, que tinha sido retirada emergencialmente da casa dos pais 3 crianças, que não falavam, não porque eram mudas, mas porque os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Com o corpinho todo marcado de furos de cigarro. Eu sentei com aquelas 3 crianças no chão, acabou Caçadores de Bons Exemplos. Começou ali minha grande família adotiva. Eu fui me envolvendo com aquelas crianças. O Dudu percebeu e começou a me tirar. Amor, tá na hora do almoço, depois a gente volta e tal. Ele me convenceu. Como era num sítio, tinha uma porteira. Eu literalmente tive um filho naquela porteira. Porque eu gritava do fundo do útero. Tudo de ruim que a gente já viu. Tem tanta gente que tem tanto que não faz nada. E tanta gente que não tem nada e consegue impactar tanto. E eu fui chorando. Aí o Dudu perguntou, nessa serenidade dele, né? E agora? A gente para o Caçadores de Bons Exemplos, para o nosso projeto, para ter a nossa grande família biológica e adotiva, ou continua impactando a vida das pessoas com o nosso projeto, com o nosso trabalho? E nós fomos lembrando de alguns impactos. Um deles, a gente estava com 500 jovens em Florianópolis, e pouquíssimas vezes eu contei do sonho de ter muitos filhos adotivos. Eu não gostava, para as pessoas não falarem, tá querendo aparecer, tá falando demais, ou é utopia, eu não gostava de falar.
Nesse dia eu contei a história, aí levantou um garoto, pegou o microfone e disse assim: eu não tive pai nem mãe. Eu morei em um abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. E nós fomos lembrando de todos os outros trabalhos, todos os impactos de outros trabalhos, no Pantanal, que era um agente penitenciário que revistava os filhos dos detentos, ou seja, passava a mão em criança, situação constrangedora. Um dia ele perguntou para o menino: o que você quer ser quando crescer? Aí o menino: igual ao meu pai. Ele: cara, seu pai tá preso. Aí o menino: não importa, ele é o meu pai. Ele gostava de jogar basquete, começou a trabalhar com aquelas crianças e tal. Quando a gente visitou, ele atendia 30 crianças. Na hora que a gente foi embora, ele falou assim: meu sonho é atender 200. A gente foi embora. Passou um tempo, um cara queria nos ajudar financeiramente. A grande missão hoje do nosso trabalho é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. E nós conectamos para ajudar o Cláudio. Bom, passado um tempo, o Cláudio nos ligou: vem aqui no Pantanal. Vem aqui no Pantanal que eu preciso de vocês aqui. O que foi que aconteceu? Ele: porque quando vocês vieram, eu atendia 30 crianças. Hoje eu atendo 200. Então venham conhecer os 170 filhos pantaneiros que vocês têm. Porque se eles não estivessem comigo, um dia eles poderiam querer ser igual aos pais e um dia poderiam estar presos. Venham conhecer os filhos pantaneiros. A gente foi lembrando de todos os impactos do nosso trabalho. Naquela porteira lá em Cuiabá, em 2013, nós entendemos isso. Que no mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, quase 1 bilhão passa fome, antes da pandemia, será necessário colocar no mundo para chamar de meu só porque tem o meu DNA? Ou os nossos filhos precisam ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje? Será que é necessário eu chamar de filho apenas um filho adotivo? Ou os nossos filhos precisam, a gente tem que ter o mesmo cuidado com o outro, mesmo não chamando de meu? Então, tem até uma história lá na África muito legal, que depois eu conto sobre ela, que fala muito sobre isso. Então, naquela porteira lá em 2013, em Cuiabá, é que mudou totalmente a nossa vida. Que nós entendemos que não precisaria mais de nascer de mim, de gerar, para mim poder ter a responsabilidade de cuidar do outro. Culpa, a gente não tem das coisas ruins que acontecem no mundo. Eu não tenho culpa de várias coisas que acontecem no mundo, mas eu tenho responsabilidade. No alto do meu privilégio, eu ainda tenho responsabilidade de cuidar do outro. Então, foi a virada lá em 2013. Porque toda vez que você culpa, você não se responsabiliza, né? E quando é seu, a gente se sente culpado, né? Quando é os nossos filhos, onde foi que eu errei, se aconteceu alguma coisa. E eu acho que a gente tem que ter esse senso, tem que ter esse amor com toda a humanidade. Não é fácil, não. E eu honro muito todas as famílias de todas as formas. Mas lá em 2013, nós entendemos que o nosso projeto, a nossa missão deveria de ser outra. Por isso mudou tudo. Fala aí, Ale. Não deu para mim, mas... Você começou a falar de África, eu quero entender o que é essa história da África. Depois eu tenho mais uma pergunta, enquanto o Thiago se restabelece. Porque todas as vezes vem os sinais, né? Vem as respostas. Todo mundo tem isso, né? Muitas das vezes a gente não está atento a esses sinais, né? E o que a Yara vai contar é o mais um sinal, né, que aconteceu na África, né, para falar dos filhos, né? Lá, nesse ponto específico, chama Ambovombe, em Madagascar, realmente foi um dos lugares mais pobres que a gente já visitou no Brasil e no mundo. As crianças estão perdendo as extremidades dos pés por causa de bicho de pé. Eu peguei criança que tinha tanto tempo que ela não tomava banho, tinha um dia, uma semana, um mês, tinha tanto tempo que ela não tomava banho, que o trapo que ela estava vestida não saía mais, a gola não saía mais da cabeça. Ela cresceu com aquele pedaço de pano no corpo. Tivemos que cortar para poder tirar. Bom, enfim, uma situação muito difícil, uma situação humanitária muito difícil, muito complicada, mas é um lugar onde são extremamente pobres, economicamente, financeiramente, mas riquíssimos de amor e felicidade.
Então, eu estava lá documentando, até para o programa da Globo, tinha uma criança, eu com a câmera aqui, uma criança numa perna, outra criança na outra perna, uma na cacunda, e eu com a câmera aqui. Eles são muito amorosos. De repente, eu ouço, Yaya. Eles falam malgache. Uai, alguém sabe o meu apelido aqui? Aí, na hora que eu olho para baixo, era um garoto que estava no meio das minhas pernas, falando Yaya. Quando eu olhei para baixo, era como se eu estivesse dando a luz a um filho. Era meu filho. Eu peguei aquele menino, coloquei no braço, ele muito carinhoso, me beijava, passava a mão no meu rosto, coisa mais deliciosa do mundo. Meu filho. Tô lá filmando e tal, documentando. Lá são 3.000 crianças nessa comunidade. Aí tem uma casinha onde ficam os caravaneiros que tinha uma reunião. Você não pode entrar com uma criança, porque senão todas as 3.000 querem entrar. Nos chamaram para uma reunião. Eu coloquei essa criança no chão, olhei no olho dele e falei assim, fica, a mamãe volta. Como se ele fosse entender alguma coisa. Eu falo em português, ele malgache. Mas ele fez assim. Eu entrei, passou 5 minutos, eu saí. Cadê o menino? Sumiu. Procurava de um lado, procurava de outro, nada. Anoiteceu, eu entrei para dentro da casa, num espaço que era o banheiro, tinha um espelhozinho, e eu comecei a brigar com Deus. Eu tenho umas DR, umas discussão com Deus que é muito forte. O que você quer de mim? Você bota meu filho na minha frente, depois me toma ele. O que você quer de mim? A Yara é 0 e comecei a brigar com Deus. Aí, de repente... A Yara é Enneagrama 2, viu? Para quem entende Enneagrama. Depois estuda Enneagrama. Aí, de repente, eu ouço uma voz. Sua egocêntrica. Você quer um filho para chamar de seu. Só que são 3.000 crianças que estão perdendo as extremidades dos pés por causa de bicho de pé. Você não vai fazer nada pelas 2.999? Você vai querer um filho adotivo? Eu olhei e falei assim, tá bom, eu entendi, não precisa gritar. Aí, continuamos o nosso trabalho. Quando a gente voltou para o Brasil, a primeira coisa, a gente faz muitas palestras em empresas. A gente tinha feito uma palestra numa empresa de sandálias, de chinelos, e eles queriam nos apoiar. A gente falou assim, não, quando a gente precisar, a gente pede. Aí, na hora que a gente bateu o pé, aqui no Brasil, eu liguei e falei assim, ó, precisamos de uma reunião. Vocês ligarem, porque vocês estão precisando. O que foi? Ué, a gente precisa de 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade. Mas a gente precisa proteger esses pezinhos para os médicos poderem tratar e eles não pegarem o parasita de novo. Então, de 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade. Aí eles, pela causa de vocês, nós vamos doar 6.000 chinelos. Aí a gente olhou, entendi de novo, né? Então, se eu tivesse adotado Bertan, o nome desse menino é Bertan, eu achei que ele não existia, porque depois eu não encontrei com ele mais. Depois, uma caravaneira tinha tirado uma foto minha, mandou, olha que foto linda. Eu, quem é esse menino? É ele, meu filho. É o Bertan. Então, o Bertan foi instrumento para que eu entendesse que os nossos filhos precisavam ser esses 3.000 e não só um filho adotivo, né? Então, vários momentos tiveram essas manifestações da espiritualidade aí. E, pessoal, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente deve fazer para vocês. Chegou uma hora que vocês venderam tudo e que chegou uma hora que o dinheiro deve ter acabado, né? Sim. E aí, o que vocês fizeram? Como é que foi esse salto para virar esse projeto que hoje vocês dão palestras e depois vocês foram para o programa da Globo? Qual que foi essa trajetória aí? Como é que vocês aguentaram? Eu vou somar no Thiago uma pergunta que acho que conecta também, que é assim, e qual a visão de vocês para o futuro? Até vocês tinham limitado um tempo de quase 10 anos, e agora? Para onde vocês estão olhando? Então, eu vou responder essa primeiro e depois eu falo sobre a questão econômica e financeira da economia que a gente vive. Sabe aquela velha história, não pense no passado, não pense no futuro, viva o presente? O que é difícil demais de fazer, mas é por uma questão de saúde emocional e psicológica, a gente tem que viver assim.
Nós não podemos pensar em quem era Yara, Eduardo, os sonhos individuais que a gente tinha. E também não pode pensar muito no futuro, porque a gente vive muito intensamente o presente, o hoje. Então, a gente não tem uma visão estratégica de muito futuro. Nós temos alguns sonhos coletivos. A gente não pensa nos sonhos individuais Yara e Eduardo, mas pensa num sonho coletivo no futuro, que é estar em todos os estados brasileiros através de embaixadores em 2022 e em 2030 em todas as cidades do Brasil que tenham caçadores de bons exemplos. Para quê? Para a gente jogar luz nesses heróis invisíveis que a gente tem no nosso país. Para que a gente possa começar a falar mais de coisas boas. A gente tem que saber do problema, isso é fato, mas a gente também precisa saber da solução, de quem está buscando a solução. Então, a visão de futuro nossa é essa, de como caçadores, que todas as cidades tenham pessoas querendo olhar o lado bom, o lado luminoso do ser humano. É poliana. Né? Não é mundo de poliana. Ah, vocês vivem um mundo cor-de-rosa, um mundo de poliana. Não, é um mundo real, sabendo de tudo de ruim que está acontecendo, mas também botando a mão na massa, sabendo que o humano pode fazer a diferença. O nosso sonho é que o Jornal Nacional, na hora que divulgasse uma notícia ruim, ele também mostrasse um outro lado de quem está transformando aquela situação. Todos os jornais, né? A gente fala Jornal Nacional porque é a maior. É o que o Thiago, é o que o Tião Rocha fala do lado A e do lado B, né? O Tião Rocha fala do lado A e o lado B do disco. É o que não fala do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? É uma forma de olhar. Muitas pessoas perguntam pra gente que mundo vocês vivem. E eu falo que é um mundo de pessoas que pararam de olhar a estatística e estão buscando realmente a solução daquilo. Né? Eu e o Thiago já somos candidatos, eu nem perguntei para ele, porque eu não pergunto nada para ele, mas a gente é candidato a embaixadores, pelo menos numa região de São Paulo, caso você queira, que São Paulo é muito grande. São Paulo a gente vai precisar de mais gente, porque sozinho não dá conta. Só aqui a gente já ouviu boas histórias de extremos da cidade, o extremo da Zona Norte, o extremo da Zona Sul, Heliópolis, então só aí a gente já sabe que é muito grande, e a gente já teve a oportunidade de contar essas histórias aqui, mas não chega perto do que vocês fizeram, claro que não é. Não, mas o que eu estou colocando é a gente como braço dos caçadores. Agora, com certeza. Caçadores, né? Bom, então essa é a nossa visão de futuro como projeto, como caçadores de bons exemplos. E por isso é uma visão muito esperançosa e muito otimista. Né? Então a gente acredita sim que nós estamos passando do mundo de transformação. Infelizmente a gente às vezes tem que chegar no fundo do nosso poço. Teve uma vez que eu estava muito mal, e aí um grande amigo ligou e falou assim: Yara, você tá bem? Eu, tô. Aí ele: Yara, você tá bem mesmo? Eu, não tô bem. Aí ele virou e falou assim: Yara, fazer o bem não é fácil, se fosse todo mundo faria. Então levanta essa cabeça e vamos embora, que tem muito trabalho para ser feito. Então nossa visão de futuro é essa, de uma visão esperançosa e que tem toda esse sonho coletivo. Voltando à pergunta do Thiago, questão de como a gente vive economicamente, né? Como que a gente vive sem dinheiro? Não, nós somos matéria, a gente precisa de matéria para sobreviver, nós não vivemos de luz, inclusive estamos bem gordinhos, para falar nisso. Todo mundo quer almoçar, quer jantar, todo mundo quer dar presente, dar uma cesta de chocolate. É uma maravilha isso. Mas o nosso dinheiro acabou em janeiro de 2013. Ó, 2013 de novo, gente. E aí, o que sobrou foi o carro. Nós financiamos o carro para viver nele, para a gente ter mais uma questão, uma estrutura. Em 2013, depois a gente venderia no final do ano e continuaria de mochila. Aí, em setembro, o Fantástico fez uma reportagem com a gente, e o Marcelo faz essa pergunta: o dinheiro vai dar? Eu não podia contar em rede nacional para minha mãe que o dinheiro já tinha acabado. Aí o Dudu virou e falou assim: não, a gente vai vender o carro e continuar de mochila. De um minuto para outro, nós recebemos na época 16 mil e-mails com pessoas querendo nos ajudar financeiramente. A gente, com uma dívida, um financiamento na mão, um monte de gente querendo doar, resolveu o nosso problema, certo? Isso ia resolver o nosso problema, não ia mudar o mundo de ninguém. Nós decidimos naquele momento falar o seguinte: nosso objetivo é conectar as pessoas. Quer nos ajudar? Ajude o próximo que está próximo.
Bom, fomos falando isso, o Caldeirão do Hulk nos chamou para participar do Agora ou Nunca, participamos, ganhamos 30 mil reais, pagamos a dívida do carro, aí ganhamos um caminhãozinho delivery no final, que era para a gente vender e gerar recursos para expedição, para pequenas coisas. Bom, mas esse dinheiro não ia dar até hoje, são 10 anos na estrada. Nós temos muitos parceiros. A gente não tem um patrocinador, não tem uma marca por trás, mas nós temos amigos e uma rede no Brasil inteiro que nos ajuda economicamente para todos os projetos. Nosso livro, nós escrevemos um livro Em Busca de Brasileiros que Fazem a Diferença. Esse livro é um best-seller no Brasil com 120 mil exemplares distribuídos por causa dos nossos parceiros. A Unibrad, o Bradesco, Fundação Telefônica Vivo, a Patru, Sicredi, normalmente pagam o livro e a gente distribui gratuitamente. Então, a gente faz uma rede muito bonita. Tá, Yara, mas me dá um exemplo prático de um perrengue que vocês tiveram. Nós estávamos também em Cuiabá, também em 2013. Só que nós tínhamos acabado de chegar no estado. A gente saiu de Rondônia para entrar em Mato Grosso e a gente queria começar em Alta Floresta. E a luz do combustível acendeu. A gente sem dinheiro, com um monte de moedinha do lado da marcha, só isso, sem conhecer ninguém. A gente ia agora, milagre a gente não faz. Aí paramos o carro para comer um sanduíche e pensar o que a gente ia fazer. Estamos lá comendo, vem uma moto velhinha, caindo aos pedaços, para na frente do carro. Desce um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido, vem na minha janela, bota a mão assim, a outra mão assim, fala assim, meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu falei para minha véia, tá vendo? Nós somos pobres. A gente mora no barraco. Nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem que foi hoje, meus filhos. Eu acabei de receber. Tá aqui, 100 reais. Aquele senhor não estava dando pouquinho o que ele tinha. Ele estava dando tudo o que ele tinha. Ele tinha acabado de receber. Aí o Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando. Eu olhei para a mãozinha dele e falei, não. Ajude um projeto perto da casa do senhor. Aí ele vai, tem um asilo perto da minha casa, eu pronto. Isso o senhor vai dar sentido à nossa causa e à nossa camisa. Aí ele, tá bom, eu vou fazer isso. Mas olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado, a gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero, olhei para ele e falei assim, pode ir tranquilo que tá tudo bem, eu prometo que nós não vamos parar. Ele montou na motinha dele e foi embora. Eu fiquei destruída no carro. Que doideira é essa? Você negar receber ajuda na hora que você mais está precisando. Que causa, que camisa é essa que você veste, que você nega receber para você para ajudar alguém lá na frente que você não conhece e não vai saber que foi você que ajudou? Aí eu bebo muita água, a gente tem um galão de 20 litros d'água que também tinha acabado, eu peguei as moedinhas do galão, falei com o Dudu, vamos ali na esquina, vamos num posto, comprar água, tinha uma loja de conveniência. Saí daqui, tomar uma água. Fomos no posto, chega um cara e bate nas costas do Dudu. Vocês vão abastecer? A gente, não. Aí o cara bateu de novo. Vocês vão abastecer? Aí o Dudu, não, a gente só veio comprar água. Aí ele, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Vocês vão abastecer? Aí o Dudu olhou, o tanque tá vazio. A luz do combustível tá acesa. Aí ele, eu não tô perguntando. O que eu tô fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Essa história representa demais o combustível emocional e material quando falta. Quando você tem uma causa, quando você tem uma camisa, quando você acredita verdadeiramente no que você faz, o que você faz pode impactar positivamente o mundo, não sei explicar como, mas o universo conspira, mas tudo dá certo na hora certa. Nós sempre passamos dificuldades, mas sempre foi muito curto o período. Sempre apareceu automaticamente, não na hora, mas imediatamente, pessoas para nos ajudar pelo caminho. Então, hoje a gente tem toda essa estrutura, hoje a gente tem 10 anos de estrada, todo o impacto do nosso trabalho, mais de 1.200.000 pessoas impactadas diretamente com o nosso trabalho, graças a essas pessoas que passaram pelo nosso caminho, nos ajudando com o combustível material e o combustível emocional, que às vezes falta também.
Uau! Que forte. Agora foi o Ale que não deu conta mais. Eu recebi uma enxurrada de mensagens aqui do tipo, quero ser embaixador. E eu tô vendo também os comentários aqui do lado. Isso. O Ednei escreveu aí, ó. O Ednei falando que teve o prazer de estar com vocês em 12 capitais de todas as regiões do Brasil no ano passado, uma iniciativa chamada Aprender para o Bem do Bradesco. Sempre me emociono. E a Lena dizendo que, inclusive aqui em Curitiba, e foi muito especial. A gente já passou por várias cidades do Brasil, tanto fazendo o projeto, como também fazendo palestras. O Ednei, como a gente tinha falado mais cedo, é um querido amigo, né? Não é nem um parceiro mais, transformou num grande irmão de jornada. Né? Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, eu vou fazer para vocês também, que é: o que inquieta vocês quando o assunto é educação? O Brasil tem solução e está na educação. Essa é a bandeira que a gente tem. Nós temos uma bandeira do Brasil, não pode fazer isso não, tá, gente? Mas nossa bandeira do Brasil é escrita, não é ordem e progresso. Educação é progresso. E embaixo, educação, o Brasil tem solução e está na educação. Eu acho que sim, o que mais me inquieta particularmente é as pessoas ainda não entenderem que a educação se faz no plural, né? Como o Tião diz. É que a educação não é escolarização. As pessoas confundem o que é educação e o que é escolarização. A escolarização é feita na escola, mas a educação, o poder do exemplo para educar uma criança, para educar um jovem, ela é extremamente poderoso, né? Porque quando a gente fala, o Tião faz, a Margarida faz, a Cristina faz, isso mostra para que os jovens e as crianças também podem se inspirar. Né? A gente abaixa essa régua, a gente abaixa esse nível, poxa, todo mundo pode mudar o mundo, né? Não precisa ser santo. Então, o que mais me inquieta é isso, as pessoas ainda não entenderem a diferença de escolarização com educação. Educação, todo mundo faz junto. Uma outra coisa também é essa questão da igualdade e da equidade, né? A gente fala que a gente não quer igualdade, porque todos nós somos diferentes, mas a gente quer equidade da oportunidade. Né? Então, na hora que a gente tiver uma educação para todo mundo disponível, não para ser igual, mas sim para dar oportunidades iguais, a gente acredita que vai transformar o mundo e a gente não vai precisar mais de assistencialismo, não vai precisar mais de projetos sociais. O sonho de todo projeto social é não existir. Exatamente. Porque aí as coisas estão funcionando, a política pública está funcionando. E a educação é a base. Então, isso me inquieta. As pessoas não quererem, às vezes, ser personagens dessa transformação através da educação. A educação também é através do exemplo, do poder do exemplo. Vocês visitam também escolas e conversam com crianças, contando as histórias todas que vocês trazem aqui? Como é que é ver os olhos dessas crianças brilhando assim com essas possibilidades? Que é o lado A e o B, né, Edu, que você trouxe, o Jornal Nacional podia falar, hoje tem isso, mas teve isso, tem isso, mas teve isso. A gente já fez palestras para crianças mesmo, de 6 anos, para jovens. Rodamos o ano passado em todos os institutos federais, né? Foram 27 estudos, né? Um em cada estado brasileiro, aí são com jovens, né? São palestras gratuitas, de 17 a 18 anos. Foi muito bacana. Teve uma vez que a gente estava em Foz do Iguaçu, muito engraçado. Eram jovens de 10, 11, 12 anos, assim, né? Adolescentes. Na quadra. Naquela euforia da adolescência, numa quadra, sem estrutura. Eram centenas de jovens. Enfim, aí na frente estavam os educadores e atrás estavam os jovens. Eu percebia que os educadores toda hora olhavam para trás, estavam inquietos, olhavam para trás. Aí no final, uma educadora levantou e falou assim: pegou o microfone. O que vocês fizeram com esses meninos? Porque eles não param hora nenhuma, eles não ficam quietos. Eu fiquei olhando para trás, porque estava todo mundo num silêncio tão grande. Achei que não tinha mais ninguém. Prestando atenção, que eu achei que tinha todo mundo indo embora. Eu acho que é isso. As crianças, os jovens, os adolescentes também estão sedentas por histórias, né? E história todo mundo gosta de ouvir. História real, assim, eu acho que é mais legal ainda. Então a gente faz várias palestras gratuitas. Essa foi muito engraçado.
Muito bom. Pessoal, eu falei o site de vocês aqui, mas eu queria pedir para vocês, a gente está chegando na nossa reta final aqui, eu queria pedir para vocês comentarem como é que as pessoas encontram vocês, como é que as pessoas contratam uma palestra de vocês, é tudo lá no site, nas redes sociais, conta aí para a gente, depois nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo também. Primeiro que esse livro, aqui, né? Isso aí. E mais 3 livros estão com download gratuito no nosso site. Então é só entrar lá, caçadoresdebonsexemplos.com.br, o e-book está lá. Tem esse livro, tem um livro da África, que é um livro de fotografias, tem um livro 40 histórias inspiradoras, tem um gibi para crianças, e tem 2 edições dos TED Talks que nós fizemos também, estão lá, grifado, não é? Transcrito com desenhos, né? Então é só entrar no site. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, né? Todos os dias a gente posta um bom exemplo, né? Nós temos mais de 6 mil histórias no site, então todos os dias a gente está postando uma história, né? Somos apaixonados e temos uma parceria com o site Só Notícias Boas, com Razões para Acreditar, então são parceiros nossos também, né? Nosso parceiro. Então vai lá, segue no Instagram, Caçadores de Bons Exemplos. No YouTube aqui tem mais de 300 histórias, videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Vai ativa o sininho do Caçadores. Ativa o sininho lá. Busca no Google, Caçadores de Bons Exemplos, que vai achar. Vai lá, se inscreve no canal deles. Quem não conhecia a gente, se inscreve no nosso também, ativa o sininho, faz tudo para os dois aí e fica todo mundo junto bem. É isso aí. Olha, tem mais coisas aqui, ó. Ednei mandando vários corações aqui, feliz. A Dina Carvalho. É isso aí. Falando que lindeza escutar tudo isso. Pessoal, assim, qualquer coisa que eu disser aqui vai ser pouco para agradecer essas histórias que vocês contaram e o trabalho que vocês fazem. Assim, emocionante, inspirador, e acho que era isso que vocês queriam mesmo que acontecesse, né? E pode ter certeza que está acontecendo. Tem mais um. Eu quero dizer... Fala. Pode, o que vocês querem falar? Vocês ainda têm presentes, não vão embora agora. Não acabou ainda, não. Além dos caçadores, eu quero falar também sobre o desafio que a gente está nessa pandemia, um projeto muito legal que chama Desafio 10x10, para ajudar 1 milhão de famílias, né? Então, eu acho que vai lá, Desafio 10x10, que tem um trabalho lindo. Mas você estava falando das palavras, de agradecer, a gente que tem que agradecer, como a gente iniciou, a gratidão pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de chegar, né, no coração das pessoas, mas eu preciso de explicar o que essa palavra significa, gratidão. Eu achava essa palavra um saco. Gratidão, fala muito obrigado, né? Para quem inventa a moda, para quem esse mimimi. E lá em Macapá, mudou a minha concepção dessa palavra. A gente estava almoçando, a gente mora no carro, então a gente estava almoçando na rua, veio uma mulher em situação de rua e diz assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu falei, se sobrar, não, uai. Vem cá almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, gratidão pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de partilhar essas histórias com vocês hoje. Gratidão, foi uma experiência incrível, assim, eu saí muito mexido, isso porque nem acabou, porque eu quero ver o Thiago ler a poesia para vocês agora, ele tá lascado, ainda bem eu avisei. Ainda bem que essa parte não é minha. Eu avisei, olha, pessoal que está assistindo, antes de começar, eu avisei eles que tem a poesia, que tem a Fátima, inclusive @by.fa, que é a nossa queridíssima _by.fa, né, lá no Instagram, vocês podem encontrar a Fátima, a nossa poetisa de plantão, e eu avisei a eles, eu falei, ou a minha internet cai, ou eu caio de chorar, e nem sempre eu consigo interpretar a poesia, mas vamos lá, estamos indo aí, né? Antes disso, eu só queria colocar aqui o Roger Silva dizendo que é muito bom ver a Yara e o Edu ao vivo, já deve ter visto vocês por aí,
Querido amigo, Também bom demais. Então, gente, começa assim a nossa história. A carência do piolho. Dudu e Yara, duas precoces histórias de chocolates, trabalho, viagens, mundo. O encontro, de encontrar o divino do outro, transformando um ao outro. Sair para despertar o divino no homem, o divino no mundo. Caçadores, crentes na fé universal, incondicional, essencialmente horizontal. A fé em quem se toca, em quem se vê com os próprios olhos. Desvelando o quadro que nenhuma mansão terá a verdade da beleza essencial de pintar o quadro mais belo onde você está. Caçando os bons no pior lugar, transformando em melhor sem sequer sair do lugar. Reconhecer e reverenciar a dor que movimenta, o amor dos comuns. Comuns que transformam com defeitos e qualidades, comuns na verdade. A hora é individual, a ação é coletiva. Podemos construir sem desculpas, enxergar no piolho o querer do carinho, o querer do acalento, do colo, do amor esquecido. Crer no sorriso que transborda em sorrisos, crer que nascemos fraternais e empáticos, iguais, empenhados na prioridade de impactar. Enquanto quentes, haverá o que aquecer, o que tocar, iluminar. Uau, que lindo! Ela publica isso no Instagram dela depois? Eu vou mandar para vocês. Eu mando, você marca a Fátima. Tudo. Vocês colocam lá. Que lindo, que lindo. Sentimos um cafuné no coração. Gratidão. É isso mesmo. Por esse presente. Que delícia. Lindo. A Fátima faz isso, ela tem esse poder mágico. Tá aí, a Fátima. Tem algum lugar aí, a Fátima escreveu, ó, camada de amor e gratidão. Que lindo. E o Ednei dizendo que a Fátima arrasa. Arrasou. Mesmo. Como vocês saem dessa conversa? Com esse cafuné no coração. Acho que é bem isso, né? Que delícia de bate-papo, de conversa, de troca, de carinho. A gente fica muito feliz por essa oportunidade. Com mais combustível. Hoje foi um dia difícil, mas... Hoje a gente estava com alguns projetos bem difíceis, trabalhando bem pesado, então foi um cafuné na alma, no coração. Que bom. A gente fica feliz de ser um postinho de gasolina, de poder ajudar. Eu quero agradecer muito de coração vocês dois, foi lindo, Eu vou mandar para vocês a poesia aqui para vocês terem também, com o contato da Fátima, e acho que é legal, o que a Fátima faz é super bonito e, de fato, aquece a gente, né? Porque ela tem esse poder mágico de transformar essa conversa numa poesia, e é muito bom, né? Muito bom. Essa história do Ednei também pela conexão. Viu? Pela ponte. Sem o Ednei não estaríamos conversando. Então, com certeza. Fantástico. Essa corrente é muito legal, é muito poderosa, que um vai ajudando o outro e possibilitando a gente falar de coisas boas, né? Que bom, a gente está muito feliz. Só quero contar aqui, deixa eu só ver para não falar besteira semana que vem. Isso. Senão, Amanda Costa, não é minha prima, tá? Semana que vem a Amanda Costa, ela é uma jovem ecofeminista, antirracista. Ela empreende o Perifa Sustentável, chama, e ela atua como mobilizadora de redes do Youth Climate Leaders. Ela é uma brasileira incrível que tem feito um trabalho bonito na periferia e de transformação, a representante do Brasil na ONU também, que é um monte de história assim. E a gente vai ter histórias boas com a Amanda Costa, que não é parente do Thiago, na semana que vem. Então, mais um bom talvez exemplo. Seja, porque hoje... Mas talvez seja minha parente, porque hoje eu aprendi que somos todos a mesma família, porque moramos todos no mesmo lugar. É verdade, viu? Somos todos gente, muito obrigado. Somos todos um. Obrigado a todos, obrigado, Yara, obrigado, Dudu. Foi bom demais. Valeu. Prazer demais. Nos vemos por aí, gente. Nos vemos muito em breve. Um beijo.
Conte com a Ei, gente, com a galera para conte com a embaixadores. Não gente. esqueçam de nós. É isso aí. Verdade. Tem É rede isso que aí. está a fim de ajudar, com certeza. Muito bom. Valeu todo Valeu. mundo. Até a semana que vem. Valeu. Pronto.